Metabolismo de aminoácidos, lisina, hidroxilisina e triptofano. A lisina e o triptofano são aminoácidos nutricionalmente essenciais. A hidroxilisina, na realidade, é um aminoácido, mas que é já produzido nas proteínas e, portanto, não será nutricionalmente essencial, mas, na realidade, o que é incorporado é a lisina. Quer a lisina, quer a hidroxilisina, vamos ver que são cetogénicos. O triptofano é simultaneamente glicogénico e cetogénico. A lisina vai ser, como é essencial, não tem a reação de síntese e, portanto, vamos apresentar a reação de degradação. E o primeiro passo da degradação é uma reação com o alfa-cetoglutarato através da desidrogênase da sacaropina, formação da sacaropina e depois uma nova desidrogênase da sacaropina, levando à formação do semialdeído do aminoadipato e libertando-se o glutamato. Se olharmos para o conjunto destas duas reações, o que acontece é a transferência deste grupo amina para o alfa-cetoglutarato, formando-se o glutamato. Portanto, é o equivalente a uma transaminação. Se recordarem, quando eu falei da transaminação, disse que também ocorria uma reação, além da transferência do grupo amina, uma reação de oxidação-redução. E é o que temos aqui. A diferença destas duas desidrogênases é que a primeira é dependente do NADPH e a segunda é dependente do NAD e pode eventualmente ser reversível. Mas o conjunto destas duas reações, via sacaropina, leva à formação do aldeído do adipato. Este aldeído do adipato sofre uma nova desidrogenação, a desidrogênase do semialdeído do adipato, e vai-se formar o aminoadipato, portanto, já com oxidação do aldeído a ácido. Este composto vai posteriormente sofrer uma transaminação, e agora sim atua efetivamente uma transaminase, perder o grupo amina e forma-se o 2-cetoadipato ou alfa-cetoadipato, ou se quiserem 2-oxoadipato. Este composto, por ação de uma desidrogênase, a desidrogênase do oxoglutarato, vai dar origem ao glutaril coenzima A. Se repararem, mais uma vez, é uma desidrogênase em que há a entrada da coenzima A, a utilização de NAD, a formação de NADH e uma descarboxilação. É também uma desidrogênase semelhante à desidrogênase do piruvato, à desidrogênase do alfa-cetoglutarato, à desidrogênase da glicina e também àquelas que iremos ver mais tarde, as desidrogênases dos metiloxoácidos, que aparecem no metabolismo dos aminoácidos ramificados. Mais uma vez, ocorre a reação do cetoácido com o grupo pirofosfato de tiamina, a descarboxilação e o grupo que inicialmente fica ligado à tiamina será depois transferido para o ácido lipoico ou lipoil ligado a uma lisina da enzima. E numa segunda etapa transferido então para esse ácido lipoico, este grupo, que corresponde a este esqueleto carbonado que eu estou aqui a assinalar, e por fim, por uma nova atividade enzímica, uma succinil, ou se quisermos neste caso uma homosuccinil transferase, este grupo, o glutaril, é transferido de lipoil para a coenzima A, formando-se o glutaril-CoA. Neste processo, como é habitual, o ácido lipoico fica reduzido e vai ser reoxidado pela desidrogênase do glidolipoato, que leva à formação de NADH. Este, então, o cetoadipato que se formou,
passou a glutaril com a enzima A pela desidrogénase do oxoglutarato. De seguida, vai sofrer uma desidrogenação, vai sofrer agora um processo muito semelhante à beta-oxidação, portanto, uma desidrogénase dependente do FAD. Neste caso, é uma desidrogénase e que vai fazer também uma descarboxilação, vai sair este CO2. De seguida, que agora mesmo pela hidratase do enil-CoA, aquela enzima que nós vimos na beta-oxidação, ocorre a entrada de água, forma-se o hidroxibutanoil, que, por ação de uma desidrogénase do hidroxiacil, leva à saída destes dois hidrogénios e forma-se 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o acetoacetil-CoA. E, portanto, o conjunto das reações que descrevi, a lisina formou o cetoadipato e depois o cetoadipato dá origem ao acetoacetil-CoA, o que significa que a lisina é exclusivamente cetogénico. Reparem que 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, e saíram 2 na forma de CO2. E, portanto, todo o restante esqueleto foi dar origem ao acetoacetil-CoA, que depois pode dar origem aos corpos cetónicos, como já vimos. Os dois azotos, um sai por transaminação, o outro não é bem uma transaminação, mas quimicamente correspondeu, no fundo, a uma transaminação para o alfa-cetoglutarato com formação de glutamato, apesar de terem sido duas desidrogénases. Este processo, até por causa destas últimas enzimas, ocorre normalmente na mitocôndria. A deficiência desta desidrogénase da sacaropina leva a uma patologia que se chama hiperlisinemia. Para além, a lisina também é importante para a síntese da carnitina, como referi no caso da metionina, uma vez que vai acontecer, a primeira coisa é a metilação deste metilo terminal através da metionina, formando-se uma trimetillisina. A seguir à lisina, temos a hidroxilisina. Na realidade, a hidroxilisina não é um aminoácido incorporado nas proteínas. O aminoácido que é incorporado é a lisina. Temos aqui a lisina já a estabelecer a ligação peptídica, portanto já fazendo parte de uma proteína, e ela vai ser hidroxilada através de uma hidroxilase da lisil, ou se quisermos uma hidroxilase do procolagênio, que é uma enzima que requer oxigênio, usa ferro e que a reação deste lisil com alfa-cetoglutarato e oxigênio liberta-se CO2 e succinato e forma-se a hidroxilisina. Não sei se ainda se lembram que o alfa-cetoglutarato, ou 2-cetoglutarato, no ciclo de Krebs, iria formar primeiro o succinil com A, com uma descarboxilação, entrava com a enzima A e entrava com a enzima A e formava-se NADH. E depois quebrava-se essa ligação à coenzima A e era a única reação em que se obtinha ATP. Ora, o que acontece aqui é que o conjunto destas duas reações permitem fornecer os hidrogénios para a hidroxilação e também vão permitir fornecer a energia para que se dê esta entrada de oxigênio. Para manter o ferro no estado reduzido, esta enzima requer vitamina C, o ácido ascórbico, e é semelhante à hidroxilase da prolina. Aliás, ambas são dependentes do ácido ascórbico. E isto explica porque é que a deficiência de vitamina C, o escorbuto, leva a deficiente formação do colagênio
e, portanto, há o sangramento das mucosas, exatamente porque há uma alteração da viscosidade da matriz extracelular. Depois de hidrolisada as proteínas que contêm hidroxilisina, concretamente o colagênio, liberta-se a hidroxilisina. A hidroxilisina vai sofrer uma metabolização relativamente semelhante à lisina, em que primeiro vai haver uma fosforilação deste hidroxilo, através da sínese da hidroxilisina, e depois uma quebra por uma líase da hidroxilisina, e que vai libertar aqui o fosfato, o íon amónio, e ocorre a oxidação deste carbono. Portanto, no fundo, esta primeira fosforilação foi para ativar a molécula e permitir a reação subsequente de quebra, que leva à libertação do íon amónio, formando-se o 2-aminoadipato, que, como já vimos no metabolismo da lisina, por uma transamínase dá o cetoadipato, e depois, por aquele conjunto de reações, que no fundo eram havia primeiro uma descarboxilação oxidativa com a formação do glutaril-CoA, e depois um conjunto de reações que era semelhante à beta-oxidação, uma desidrogénase dependente do FAD, que neste caso fazia descarboxilação, entrada de água e depois uma desidrogénase dependente do NAD, formava-se o acetoacetil-CoA. Assim, a hidroxilisina leva à formação da acetoacetil-CoA, é, portanto, um aminoácido exclusivamente cetogénico, sendo que os azotos, um sai por transaminação e o outro na forma de íon amónio por ação de uma líase. Por fim, o triptofano, também um aminoácido relativamente complexo, ele é também um aminoácido essencial e, portanto, não temos síntese, vamos apenas ver a sua degradação. A primeira enzima é uma oxigénase, a dioxigénase do triptofano, que depende do núcleo M, e vai fazer a abertura aqui do anel com a entrada de oxigênio, 2 oxigénios, um neste carbono, outro neste, estão a ver aqui, formando-se a formilcinurenina, que, por ação de uma hidrólase, a chamada arilformamidase, ou, se quisermos, formilcinurenase, vai levar à quebra aqui do formato, a saída do ácido fórmico, e forma-se a sinurenina. Esta sinurenina, por ação de uma nova oxigénase, chamada monooxigénase da sinurenina, uma enzima dependente do FAD, e que vai gastar NADPH e oxigênio, vai, no fundo, hidroxilar, portanto, se quisermos também podemos chamar a hidroxilase da sinurenina, vai hidroxilar a sinurenina, formando-se a hidroxicinurenina. Este composto, por ação da sinurinase, vai ser quebrado, libertando este conjunto que aqui está, que corresponde à alanina, e ficando este anel que aqui está, que se chama o hidroxiantranilato. Esta sinureninase é fortemente dependente do piridoxal, da vitamina B6, e este passo é dos primeiros passos a ficarem comprometidos na deficiência da vitamina B6, e nessa altura ocorre uma transaminação, e depois, por um processo não enzímico, forma-se o xanturenato, que é um composto que aparece na urina quando há deficiência da vitamina B6. O hidroxiantranilato novamente vai sofrer uma ação de nova oxigénase, a dioxigénase do hidroxiantranilato, que vai abrir
o anel, reparem, mais uma vez, é dioxigênase porque faz a entrada de dois átomos de oxigênio no anel e forma-se o semialdeído do 2-amino-3-carboximuconato. Este composto espontaneamente pode ciclizar, fechando o anel ao contrário, e vai formar o quinolinato, que é o precursor, um possível precursor do ácido nicotínico e que permite, a partir do triptofano, formar NAD ou NADP. Aliás, é por isso é que quando temos a doença de Hartnup, que interfere com a absorção de vários aminoácidos, entre eles o triptofano, a absorção intestinal, entre eles o triptofano, vamos ter sintomas tipo pellagra porque há dificuldade na síntese de NAD. Este semialdeído do 2-amino-3-carboximuconato, que foi no fundo proveniente da quebra do triptofano que formou, relembro aqui, a alanina, vai seguir a via metabólica, sofrendo uma descarboxilação e forma o semialdeído do aminomuconato, que está aqui numa forma a imitar aqui este ciclo, só para vermos que o que saiu foi este CO2, e que sofrerá depois uma oxidação deste carbono, deixando de ser o semialdeído para passar a ser um ácido dicarboxílico, que agora escrevi na forma linear, que é o 2-aminomuconato. Este composto sofre depois uma desaminação, que não se sabe muito bem no homem se há a liberação do grupo amina ou se é por transaminação, mas que, pelo menos noutras espécies, sabe-se que há desaminação e o 2-aminomuconato vai originar o oxalocrutonato. Portanto, passou de aminoácido para cetoácido, além de ter havido aqui uma isomerização das duplas ligações. E depois, por uma desidrogénase, forma novamente o cetoadipato que já tínhamos visto no metabolismo da lisina e da hidroxilisina. Portanto, este cetoadipato vai sofrer uma desidrogenação descarboxilativa com a entrada da coenzima A, uma desidrogénase do oxoglutarato, dependente das tais tiamina, ácido lipoico, NAD e FAD, e a coenzima A, o ácido pantoténico, e depois, por um processo semelhante à beta-oxidação, a primeira enzima não pertence à beta-oxidação, é a desidrogénase do glutaril-CoA, mas as restantes são as enzimas da beta-oxidação. Portanto, há uma nova descarboxilação oxidativa, mas dependente do FAD. Depois entra a água, a hidratase do inuil, e uma desidrogenação, a desidrogénase do hidroxiacil, formando-se assim o acetoacetil-CoA. Assim, o triptofano, formou acetoacetil-CoA e, portanto, é cetogénico. O azoto, reparem, o triptofano tinha dois azotos. Este daqui, sai na forma, eventualmente, de íon amónio, e o outro sai, este conjunto aqui, intacto, na forma de alanina. Uma vez que a alanina pode dar origem ao piruvato, esta parte do triptofano é glicogénica e o restante esqueleto vai sofrer várias descarboxilações, originando depois o acetoacetil e, portanto, será cetogénico. O triptofano é também, muito, além de ser importante para a síntese do NAD, como vimos, também vai ser importante para a síntese da melatonina. Primeiro vai sofrer a ação de uma hidroxilase. Esta hidroxilase é muito semelhante à hidroxilase da fenilalanina. O processo é parecido, depende da tetrahidrobiopterina. Forma-se a hidroxidihidrobiopterina, que depois vai dar origem à dihidrobiopterina e, pela redutase,
vai regenerar a tetrahidrobiopterina. Portanto, é uma ação muito semelhante à hidroxilase da fenilalanina e vai formar-se o hidroxitriptofano, a introdução aqui de um grupo hidroxilo. Depois vai sofrer uma descarboxilação, originando uma amina, era aminoácido, passou a ser amina só, a serotonina ou 5-hidroxitriptamina, que é também um neurotransmissor importante, como penso que sabe. Esta serotonina vai sofrer primeiro uma acetilação pela N-acetiltransferase da serotonina e vai originar a N-acetilserotonina, que depois, com a adição de um grupo metil a este hidroxilo, mais uma vez pela metiltransferase, que usa essa adenosilo-metionina com passagem a essa adenosilo-homocisteína, vai levar à formação da melatonina. Assim, o triptofano permite, por ação da hidroxilase e de uma descarboxilase, forma a serotonina, que depois, por uma acetiltransferase e metiltransferase, a melatonina. A lisina, recapitulando, é essencial e cetogénico. Este azoto sai por uma espécie de transaminação, efetivamente por uma transaminação, e o restante esqueleto há descarboxilações e o resto vai originar o acetoacetil-CoA. A lisina é importante também para a síntese da carnitina, em que vamos ter o dador de metilo ou a metionina. A hidroxilisina não aparece propriamente como aminoácido, é formado depois da incorporação da lisina numa proteína, a lisil, portanto é considerado não essencial, e na sua metabolização vai dar também o acetoacetil-CoA, sendo, portanto, cetogénico, sendo que este azoto é perdido por transaminação, tal como acontecia na lisina, e este sai na forma de íon amónio. Por fim, o triptofano, também essencial, que é simultaneamente glicogénico e cetogénico, não tem via de síntese, e no seu metabolismo vai originar a alanina e o restante esqueleto carbonado vai originar um acetoacetil-CoA, libertando íon amónio. O triptofano, como vimos, além de ser importante para a síntese de NAD e de NADP, também é importante para a síntese da serotonina e da melatonina. Espero ter ajudado a perceber o metabolismo destes aminoácidos. Muito obrigado.